Então vamos lá, pessoal. Nessa semana nós vamos começar aí o volume 2 do PET, né? Estamos na primeira semana do volume 2 e ele traz para a gente aí as discussões sobre propriedades coligativas. E nessa primeira semana nós vamos falar de tonoscopia. O que é a tonoscopia? A tonoscopia é a parte que trabalha com a propriedade associada à pressão de vapor da substância, tanto ela pura quanto ela na mistura, tá? Mas o que é essa pressão de vapor e o que é propriedade coligativa? Quando a gente está estudando propriedades coligativas, nós vamos ver o que acontece, né, de efeito das propriedades da substância, ponto de ebulição, ponto de fusão, por exemplo, quando eu coloco um soluto aqui e como é que esse soluto vai influenciar nessas propriedades que eu disse, que é o ponto de ebulição, a temperatura para entrar no estado de vapor, e o ponto de fusão, que é para entrar no estado sólido, tá? Então, para a gente entender todas essas propriedades, que são o objetivo do volume 2 desse PET, a gente precisa primeiro entender a pressão de vapor e definir o que é essa tal temperatura de ebulição. Então, a definição principal de pressão de vapor é força exercida pelo vapor de um líquido quando ele está em equilíbrio com o líquido, quando esse vapor está em equilíbrio com o próprio líquido. E ela mede a tendência de evaporação de um líquido. Só que essa definição, ela não dá muito uma ideia para a gente do que seria essa pressão de vapor e como é que ela influencia nessa tendência de evaporação do líquido. Então, nós vamos fazer aqui uma aproximação para a gente poder entender, tá? Imagina, por exemplo, que você pegue um líquido e coloque ele para aquecer. À medida que você vai aquecendo, aqui no fundo, né, as partículas, as moléculas desse líquido que estão aqui no fundo, elas vão recebendo esse calor e a tendência é que ela passe do estado líquido para o estado gasoso. Mas ainda não estamos falando de um estado de ebulição. São só aquela formação daquelas bolhazinhas no fundo, né, do recipiente quando você coloca, por exemplo, a água para ferver. Dentro de uma bolha dessa, se a gente olhar com muita calma, aqui dentro vai estar cheio de água no estado gasoso. Essas moléculas de água no estado gasoso fazem uma certa pressão no líquido que está aqui do lado de fora, né? Essa pressão que ele vai fazer aqui é o que a gente vai chamar de pressão de vapor, ok? Aí é o seguinte, essa pressão aqui, ela vai aumentando à medida que eu vou aquecendo esse líquido, porque mais moléculas vão passando aqui para o estado gasoso, né? Isso vai aumentando a pressão aqui dentro dessa bolha. E aí, o estado de ebulição é justamente quando essa pressão aqui atinge o seu valor máximo. Quando essa pressão aqui atinge o seu valor máximo, essa bolha tem pressão suficiente para poder emergir. Ela vai subir e aí ela vai ser liberada para o ambiente na forma de vapor. Agora, quando que acontece dessa bolinha que é formada lá no fundo conseguir subir? Quando a pressão de vapor dela se iguala à pressão externa, ok? Então, se eu tiver uma pressão externa maior, eu preciso aquecer mais esse líquido para essa bolha ter pressão suficiente para subir. E se eu tiver uma pressão menor, eu preciso aquecer menos esse líquido. Então, olha só, o ponto de ebulição seria a temperatura que eu preciso fazer com que esse líquido atinja para poder essa bolinha subir e passar para o estado gasoso definitivamente, ela depende da pressão externa, né, que eu tenho e também depende da natureza desse solvente. Porque se as moléculas desse solvente forem muito atraídas umas pelas outras, elas vão ter dificuldade para passar para o estado gasoso. Então, a gente fala que a ebulição ela depende de duas coisas. Ela depende da pressão externa e também depende da interação entre as moléculas, ok? A interação é uma característica do solvente, então essa interação aqui ela é a mesma em todo o solvente. Nesse caso, é ela que define a pressão de vapor. E a pressão externa é definida, por exemplo,
pela altitude, né? Ou se eu coloco ou não uma pressão, uma tampa aqui nesse recipiente, tá? Só para a gente ter uma ideia, uma noção um pouquinho disso aqui, vamos imaginar o seguinte caso, ó. Eu tenho aqui um boneco ao nível do mar, né? E eu tenho um boneco aqui na altitude da montanha. Vamos pensar que esses dois carinhas aqui, eles pretendem fazer com que a água entre em ebulição. Vamos pensar qual deles vai ter mais facilidade para essa água entrar em ebulição e qual vai ter uma água fervendo numa temperatura maior. Que tudo aí é uma coisa ao contrário da outra, né? Se é muito fácil ferver, significa que a temperatura da água não é tão alta assim, né? Então, vamos primeiro pensar na questão da pressão externa, já que o líquido é o mesmo para os dois. A pressão externa aqui, ó, nesse carinha, está associada à pressão atmosférica, que seria a quantidade de ar sobre a cabeça dele. Percebe que tem pouco ar aqui? Então aqui eu tenho uma pressão externa baixa na altitude. Na altitude, a pressão externa é baixa. A pressão externa, gente, ou pressão atmosférica, está associada à quantidade de ar, a massa de ar sobre as nossas cabeças. Quanto mais alto, menor a pressão externa. Já nesse carinha aqui, ó, a quantidade de ar que está em cima da cabeça dele é muito alta, é muito grande. Então, isso dá para ele uma pressão externa alta, ok? Então, agora vamos pensar nas duas questões que eu falei. Qual vai conseguir ferver a água mais rápido e qual terá uma água com temperatura maior? Como a pressão externa desse cara aqui é menor, poucas moléculas passando aqui para o estado gasoso dentro da bolha já consegue fazer com que essa pressão de vapor se iguale à pressão externa, que é pequena. E aí a água começa a ferver. Então, esse cara aqui, ó, ele ganha em tempo. O tempo para poder ferver dele aqui é muito maior. Porém, ele vai ter uma baixa temperatura de ebulição. É como se a água dele fervesse a uma temperatura de 90, 95 graus, né? Abaixo da temperatura de ebulição ao nível do mar. Porém, esse cara que está no nível do mar, a pressão externa é alta. Então, ele vai ter que ter mais bolhas aqui, mais pressão, mais moléculas no estado gasoso aqui dentro, para poder conseguir chegar a igualar com a pressão atmosférica e essa bolha subir. Então aqui, ó, o tempo dele é maior, demora mais, né? Você vai ter um tempo maior para poder essa água ferver. Porém, a temperatura de ebulição dessa água dele é muito maior. Vamos supor, por exemplo, que aqui, ó, a temperatura de ebulição seja de 100 graus Celsius. Ali em cima, a gente pode ter uma temperatura de ebulição de 90 graus Celsius. A água ferve mais rápido, mas não é tão quente, entre aspas, quanto a água aqui ao nível do mar. Então, a ebulição ela depende também da pressão externa. E o que é a pressão de vapor? Só para a gente recapitular, é a pressão que essa bolinha aqui vai fazer no líquido que está aqui de fora, tá? Quando essa pressão aqui de vapor se iguala com a pressão atmosférica, a gente tem o estado de ebulição de um líquido. Então, pessoal, a pressão de vapor ela pode ser influenciada pela pressão externa, né? Mas também a natureza do líquido e a eventual adição de uma substância ali dentro pode influenciar também no valor do ponto de ebulição, porque mexe com as interações intermoleculares ou a interação entre as partículas ali dentro, né? E aí a gente vem com uma definição falando para a gente assim, ó, que o aumento das interações entre o líquido e o soluto, por exemplo, quando eu coloco o açúcar na água, né? Tô lá fazendo café, a água tá fervendo, de repente eu jogo o açúcar e eu percebo que parou de ferver. Por que parou de ferver? É porque a interação entre o líquido e o soluto dificulta a formação de vapor, daquela bolinha de vapor. E isso vai fazer com que o ponto de ebulição aumente, tá certo? Porém, esse aumento do ponto de ebulição, ele depende só do número de partículas e não do tipo de partículas. O que eu quero dizer aqui é que eu posso ter o mesmo efeito de alteração do ponto de ebulição se eu colocar sal
ou açúcar. O importante é que se eu colocar a mesma quantidade de partícula dos dois, eu vou ter o mesmo efeito, né? O ponto de ebulição vai aumentar do mesmo tanto. A relação vale da seguinte maneira: se eu aumento a quantidade de partículas, eu aumento as interações, né? As moléculas ficam mais grudadas umas nas outras, ou as moléculas com o solvente, ou com o soluto, perdão, né? Isso faz com que a pressão de vapor, que seria aquela pressão dentro da bolha, diminua. Por que a pressão de vapor diminui? Justamente porque eu terei menos substância, menos moléculas, né, no estado gasoso, para poder fazer pressão aqui no sentido de subir, de entrar em ebulição, né? Então, aumentando as partículas, eu aumento a interação. Aumentando a interação, as moléculas preferem ficar aqui no estado líquido do que no estado gasoso, ok? E isso vai fazer com que eu tenha uma menor pressão de vapor. E isso vai também provocar um aumento no ponto de ebulição, porque a quantidade de moléculas, ou seja, a pressão de vapor que precisa atingir para poder ele subir é a mesma. Então, se eu vou ter mais dificuldade para colocar aqui, eu vou ter que aumentar a temperatura, aquecer mais isso aqui, para que eu consiga forçar essas moléculas que teimam em ficar no estado líquido a passar para o estado gasoso, tá? Aí aqui uma coisa importante. Substâncias iônicas dissociam-se em partículas. Normalmente eles dão efeitos maiores, tá? Mas como é que eu sei que uma substância é iônica? É só você olhar na tabela periódica, do jeito que eu estou mostrando aí na tela agora, e verificar se ela é formada por um elemento químico dos metais junto com a metais, quer dizer, elemento do lado esquerdo com elemento do lado direito. Se for isso, ela é iônica, ela separa os elementos quando você dissolve essa substância. Agora, se ela for feita só de ametais, aí ela não separa os elementos e aí provavelmente eu terei um efeito coligativo, né, de mexer aí com a pressão de vapor menor para substâncias covalentes, tá? Então, voltando aqui, substâncias covalentes não se dissociam em partículas. Só para exemplificar para vocês aqui, eu pus aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, e a glicose, que é um dos açúcares aí que a gente tem, tá? O NaCl, ele é constituído de Na junto com o Cl. E a glicose, que a fórmula é C6H12O6, é carbono com hidrogênio e oxigênio. Qual é a diferença? O NaCl é iônico, o Na está do lado esquerdo da tabela periódica e o Cl está do lado direito da tabela periódica. Quando é iônico, ele separa os íons. Então, se eu colocar 1 mol de NaCl, eu vou produzir 1 mol de Na e 1 mol de Cl lá dentro da solução, quando estiver dissolvido. Isso quer dizer, eu vou ter 2 mols de partícula. O efeito aqui é muito maior, né? É dobrado. Quando eu coloco a glicose, como ela é uma substância covalente, formada só por elementos do lado esquerdo da tabela periódica, ela não separa o carbono do hidrogênio e do oxigênio. Os átomos ficam juntos ali, eles se separam só as moléculas. Então, se eu colocar 1 mol, eu vou ter 1 mol. Então, se eu colocar 1 mol de NaCl e 1 mol de glicose, qual vai dar mais efeito na pressão de vapor? O NaCl. O NaCl vai diminuir mais a pressão de vapor, porque vai ter mais partículas, isso vai gerar mais interações, e isso vai fazer com que aumente o ponto de ebulição. Quer dizer, ferver a água com sal é muito mais difícil de ferver do que a água pura, né? Porém, quando ela ferve numa temperatura maior. Então, para quem é cozinheiro aí, se você cozinha o alimento com sal, você vai ter aí a possibilidade de uma cocção melhor, porque você vai ter uma temperatura dessa água muito maior, tá certo? Beleza? Então tudo depende do número de partículas, tá? Então foquem nessa ideia, tá? A quantidade de partículas dissolvida influencia na interação, que tende a diminuir a pressão de vapor e aumentar o ponto de ebulição. Aí, para a gente aplicar essas ideias, vamos fazer aqui agora 2 exercícios do PET, para ver como é que isso tudo se relaciona na prática na hora dos exercícios. Vamos ver? Então aqui eu trouxe o primeiro exercício do PET, que fala para mim o seguinte, ó: a mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Percebe, ele quer a maior pressão de vapor. Para responder esse exercício, é interessante que você
busque escrever as fórmulas de cada um dos compostos, primeiro para ver quais os átomos que fazem parte delas e também para saber se ela é iônica ou covalente, porque a questão da pressão de vapor vai depender do número de partículas dissolvidas. Lembrando o seguinte, ó, qual é a relação? Mais partículas, a gente tem maior interação. Se eu tenho maior interação, eu tenho menor pressão de vapor, né? Então ele quer saber, justamente se ele quer a maior pressão de vapor, ele quer saber o que tem menos partículas dissolvidas. Aí você fala, mas como assim menos, professor? Tudo aqui é quase a mesma coisa. A gente tem que analisar a fórmula da substância. Então, você tenta escrever a fórmula da substância. Se você for fazer o exercício e não souber a fórmula da substância, dá uma pesquisadinha na internet qual a fórmula da substância, você vai conseguir compreender mais fácil. Então, vamos lá. Ó. Hidróxido de potássio. A fórmula é KOH. Como o K está do lado esquerdo, o O e o H do lado direito, o H, lembrando, o H é exceção, tá? Isso aqui é uma substância iônica, tá? Se é iônico, ele vai dissociar, quer dizer, ele vai separar o lado esquerdo do lado direito, tá? Cloreto de cálcio, a forma é CaCl2. O cálcio está do lado esquerdo, Cl do lado direito, tem também uma substância iônica aqui. Cloreto de sódio é NaCl. O Na do lado esquerdo, Cl do lado direito, eu tenho uma substância iônica. Sacarose. Sacarose, a fórmula é C12H22O11, tá? E ela é uma substância, como tem só carbono, hidrogênio e oxigênio, ela é covalente, né? Todo mundo aí é ametal, ok? Covalente. E a glicose é aquela que eu coloquei, né? C6H12O6 é também uma substância covalente, ok? Formada só por ametais, ela é covalente. Então, essas três de cima se dissociam e essas duas de baixo não se dissociam. Agora a gente vai escrever as reações de dissolução de cada uma delas para ver qual vai formar mais partículas e qual vai formar menos partículas. Vamos ver? Olha lá. Hidróxido de potássio, solução KOH. KOH dissocia em K e OH. A gente sempre separa aqui o positivo do negativo, que está do lado esquerdo do resto da molécula, no caso, né? O metal do resto da molécula. CaCl2. CaCl2, você vai ter CaCl2 formando Ca e 2Cl, né? São dois átomos de cloro, ok? A outro, NaCl. NaCl também, você tem Na ligado com Cl, quando dissocia, forma Na+, e Cl-, ok? Aí a gente tem, no caso, a sacarose e a glicose. Como elas são covalentes, gente, é só você escrever assim, ó C12H22O11 sólido, virando C12H22O11 aquoso, quer dizer, dissolvido na água, beleza? Mas não muda, só muda o estado físico, né? Ele é sólido e depois ele está dissolvido na água. A sacarose é igual a glicose, então aqui você põe C6H12O6 sólido, dissolvido em C6H12O6 aquoso, ok? Tá na água, tá? Agora vamos ver qual tem mais partícula, qual tem menos partícula. Aqui ele pôs 0,01 mol de hidróxido de potássio. Então, 0,01 aqui vai produzir 0,01 desse e 0,01 desse, num total de 0,02 mols de partícula, ok? Esse número aqui, que é o total de partículas produzidas, que vai influenciar aqui nessas relações com a pressão de vapor. O CaCl2, ele pôs também 0,01. Porém, ele forma uma dessa, que é 0,01, e duas dessa, que seria 0,02. Isso dá um total para mim de 0,03. Olha só. Então, se eu estivesse comparando entre os dois, esse aqui teria mais partículas, mais interações, menos pressão de vapor. Esse aqui seria o de maior pressão de vapor. Mas não é para comparar só entre os dois, é para comparar entre todos. O NaCl, ele pôs 0,1, né? 0,1 mol.
Aí ele forma 0,1 desse e 0,1 desse. Dá um total de 0,2 mol. 0,2 é muito maior que todos esses aqui. Então, menor pressão de vapor está sendo esse porque tem mais partículas, mais interações, menor pressão de vapor. Esse cara aqui, solução de glicose, ele pôs 0,1 mol dele. Sempre forma o mesmo tanto, tá certo? E de sacarose, perdão. De glicose, ele pôs 0,2, forma 0,2. Aí vamos ver. Qual deles teria maior pressão de vapor? Maior pressão de vapor significa menos partículas, né? Porque as partículas interagem com o solvente e dificultam elas passarem para dentro da bolha e gerar pressão de vapor. Então, qual tem menos partículas? Olha só, é essa solução aqui, né? Tem 0,02 mol de partícula quando dissocia. Então, a resposta é a letra A, hidróxido de potássio. Então, percebe, não é só porque o cara é covalente que ele vai ter pequeno efeito. Isso tudo depende da quantidade de partículas que foram adicionadas, tá? Volta o vídeo, olha com calma para que você possa entender o que eu fiz aqui para determinar qual é o que vai ter a maior pressão de vapor. Agora vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício é um exercício que envolve gráfico e é muito comum o uso de gráfico nesses exercícios aí de propriedades coligativas, tá? Então ele fala assim, ó, observa a figura abaixo e selecione as opções corretas. Então pode ser que tenha mais de uma opção correta. O gráfico ele mostra aqui para mim toda vez que você tiver um gráfico aqui, assim, pressão de vapor por temperatura, nesse formato, né? Ele está falando aí da comparação entre as pressões de vapor, obviamente, a temperatura, e isso pode dar para nós uma informação associada ao ponto de ebulição e às interações, tá? Ele fala que a linha aqui cheia é do líquido puro, e a linha pontilhada é da solução, seria um líquido puro mais um soluto, né? Que eu adicionei alguma coisa. Pode ser um açúcar ou um sal, qualquer uma das coisas. Antes de a gente responder, vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui, tá, gente? Olha só. O que acontece com a temperatura, nesse caso de ebulição, né? Vamos pensar assim, para quando eu coloco um soluto ou não. Imagina que essa pressão aqui seja a pressão de vapor, que para entrar em ebulição tem que se igualar com a pressão externa, né? Então, vamos supor, por exemplo, ao nível do mar aqui seja a pressão externa. Esse líquido aqui que está puro, nessa temperatura aqui que é menor, ele consegue fazer com que a pressão de vapor dele se iguale à pressão externa. Já quando eu coloco um soluto, né? A temperatura que eu preciso aquecer esse líquido para igualar a pressão de vapor com a pressão externa é muito maior. Isso quer dizer o seguinte, num tipo de gráfico desse, quanto mais para a direita tiver a curva, então, por exemplo, imagina que eu tivesse ali uma curva aqui assim, ó. Quanto mais para a direita, mais difícil de entrar em ebulição. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais para a direita tiver a curva, a solução ou líquido vai ser menos volátil. O que quer dizer ser volátil? Volátil é a facilidade ou a capacidade da substância passar para o estado gasoso. Então, quanto mais para a direita tiver essa curva, mais interações você vai ter. Então, aumenta as interações. E isso dificulta a passagem para o estado gasoso. Quer dizer, o cara vai ficando menos volátil, ok? Então, com base nessa ideia e nas ideias anteriores, vamos tentar marcar aqui as opções corretas. Ele fala aqui na letra A, a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. Faz sentido ou não? Ó, quando eu ponho soluto, eu não aumento as partículas. Ó, aumentou as partículas, eu aumento a interação. Aumentou a interação, diminui a pressão de vapor. Beleza? Tá certo, gente? Então, essa aqui tá verdadeira. A pressão de vapor do líquido em solução é maior do que a pressão do líquido puro. Não pode. Se a primeira tá verdadeira, essa aqui tem que ser falsa, né?
Porque quando eu ponho soluto, diminui a pressão de vapor, então a pressão do líquido na solução é menor do que do líquido puro. Quando ele fala em solução, é com o soluto, tá? Letra C. A pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto. Isso é falso, tá? A pressão de vapor, ela muda sim, ela é alterada, ok? Beleza. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que a do líquido em solução. Tá verdadeira, né? Quando eu coloco o líquido puro, eu tenho mais pressão de vapor, porque eu tenho menos partículas, menos interação, mais pressão de vapor, ok? Então, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que do líquido em solução. E a letra E fala assim: o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Ele está falando aqui para mim o seguinte, só para a gente entender essa última fala, ele está falando assim: se diminui a proporção entre líquido e soluto na solução, né? Diminui a proporção aí do líquido, né? Eu tenho um abaixamento também na mesma proporção da pressão de vapor. Isso faz sentido, né, gente? É diretamente proporcional, sim, porque se diminui a fração de líquido, é que aumenta a fração de soluto. E aí, aumentando o soluto, eu tenho um abaixamento da pressão de vapor. Então, essa aqui também é verdadeira, tá certo? Ela também é verdadeira, ok? Então, ficou aqui a letra A, perdão, a letra D e a letra E, todas verdadeiras. Espero que vocês tenham entendido. E se ficou aí alguma dúvida, volta o vídeo com calma. E mesmo assim, se você ainda não conseguiu entender alguma parte da explicação, faça aqui um comentário nos vídeos ou então me mande aí no chat do Conexão Escola, se você for meu aluno, que eu terei o maior prazer em te responder, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.